Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 21 de março de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Ensinava nas sinagogas e era glorificado por todos. Lucas 4:15. Meta do mês: desenvolver a gratidão e combater a ingratidão. Para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? São, porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. Allan Kardec, na obra O Livro dos Espíritos, pergunta 937. Meta do dia: exercitar o amor e a gratidão a todos os familiares queridos, pelo carinho e estímulos constantes. Sugestão para a prece: prece de amor e gratidão pelas bênçãos do lar. Amado Mestre Jesus, bondoso amigo, nós queremos nesta manhã colocar em tuas mãos todas aquelas pessoas que nos são queridas, colocar em tuas mãos a nossa família, os nossos parentes, os nossos amigos, os conhecidos, colegas de trabalho, todos aqueles que nesse instante estão carentes do teu amor. Principalmente, Jesus, olhe por todos aqueles que estão acamados, aqueles que estão internados nos leitos hospitalares, que o seu amor possa envolver a todos. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Muito bem, meus amigos, hoje, quinta-feira, é o dia de reunião administrativa em nossa casa espírita, a partir das 7:30 da noite. E amanhã nós teremos a reunião pública no Centro Espírita Allan Kardec, na cidade de Nova Monte Verde. Fica no bairro São Lucas, na Rua da Escola. Então, amanhã nós estaremos presencial aí em Nova Monte Verde, tá bom? E também faremos a transmissão online pelo Zoom. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Pois ele mesmo sabia o que havia no homem. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 25. A exemplo do Cristo. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu, contudo, trouxe-o da sovinice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal, entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro, todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a
cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quantos possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito. Nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros. Mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Fonte Viva, da editora FEB, capítulo 109. Meus amigos, nós temos aqui uma mensagem de Emmanuel nos chamando a atenção para seguirmos o exemplo de Jesus. Jesus sempre tinha a oportunidade de dar uma palavra amiga, de dar conforto espiritual, de dar consolo àqueles que estavam em situações muito difíceis. Então, Jesus sempre estava ali para auxiliar. Nós também, que nos dizemos cristãos, nós também temos esse compromisso de Jesus para auxiliar aqueles que estão ao nosso lado. Então, todas as pessoas não eram ignoradas por Jesus. Jesus estava atento a perceber o que se passava ao redor. Então, aí o Emmanuel traz o exemplo do Zaqueu, que Jesus foi visitar Zaqueu, pernoitou na casa de Zaqueu, e, como diz lá no livro O 13º Apóstolo, o Zaqueu já fazia muitas coisas boas. Até o cego de Jericó, o Bartimeu, o Zaqueu auxiliava. E os agricultores, os que viviam próximos da região de Jericó, ele também financiava a, o pessoal na produção das suas hortas, no cuidado das suas ovelhas. Então, ele também fazia o bem. Mas ainda tinha alguns resquícios por ser um publicano. Zaqueu era o chefe dos publicanos. E diante do povo judeu, naquela época, ele era a pior das espécies humanas, né? Então, eles não queriam ter contato com os publicanos, porque os publicanos cobravam os impostos para os romanos. Então, isso era uma afronta. Mas Jesus auxilia o Zaqueu para que ele possa ser bondoso. E Zaqueu começa realmente a modificar-se. Nessa obra que eu citei, o 13º Apóstolo, o Zaqueu, mais tarde, ele é escolhido pelos apóstolos para ser o discípulo que ia ocupar o lugar de Judas, né? Então, ele foi o Matias mais à frente, né? Então, naquela época, eles mudavam os nomes, né? E Zaqueu montou até um grupo de casas para acolher as pessoas abandonadas. E essa foi a vida de Zaqueu também nas outras reencarnações dele, de fazer o bem. Sempre foi de fazer o bem. E nós vamos ter relatos do Zaqueu, inclusive na obra Ave Cristo, ele vai reencarnar como o quinto o quinto varro, depois na mesma obra ele vai nascer como quinto céus. Então ele vai estar ali, sempre auxiliando. E aqui no Brasil ele reencarna como o Dr. Bezerra de Menezes, né?
que é o médico dos pobres. Outra pessoa que foi muito auxiliada por Jesus num encontro especial foi a Maria de Magdala. A Maria de Magdala conseguiu relatar a Jesus a sua inferioridade e que o amor que ela buscava, ela havia encontrado no Cristo. E a partir daquele instante, ela modifica toda a sua vida. É como se ela vivesse diversas encarnações em uma só, porque ela se dedica totalmente e abandona a vida de cortesã. E essa história está contada também na obra Boa Nova, de Humberto de Campos. E ali ela se dedica totalmente ao Evangelho de Jesus, trabalhando no Vale dos Leprosos. E assim, nós vamos vendo que diversos outros irmãos que vieram ao ser auxiliados por Jesus, os próprios discípulos, Nicodemos, e nós, será que não seremos auxiliados por Jesus? Todos nós somos auxiliados por Jesus. Se o Judas, no momento que ele comete o suicídio, Jesus pede para o anjo da caridade buscá-lo nas profundezas infernais para auxiliá-lo no seu melhoramento, imagina nós que ainda estamos aprendizes do Evangelho de Jesus. E às vezes a gente aprende coisas maravilhosas hoje, quando é amanhã a gente já desaprende, já não quer fazer mais, já diante das situações que nós passamos, a gente acaba negando o próprio Evangelho de Jesus. Então é importante a gente trabalhar constantemente para que a gente também possa receber essas maravilhas de Jesus a todos os dias, mas acima de tudo também auxiliar os irmãos que estão necessitados. Então que consigamos viver o Evangelho de Jesus nos corações das pessoas, né? Auxiliando, evitar condenar as pessoas, criticar as pessoas, fazer maledicência, para que a gente possa, de fato, viver Jesus. Então vamos, a exemplo de Jesus, buscar constantemente o amor. Então vamos fazer a nossa prece. Bondoso Jesus, nós queremos agradecer aos bons espíritos, aos nossos anjos tutelares, que sempre estão conosco, trazendo-nos o equilíbrio, trazendo-nos a prática do bem, lembrando-nos a mensagem de Jesus. Que consigamos, Jesus, a partir de hoje, sermos pessoas melhores, mais comprometidas. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.